Permita que este momento seja uma pausa sagrada em sua semana. Respire com calma. Deixe o silêncio acolher seus pensamentos e caminhe comigo até um lugar de renovação interior. Encontre uma posição confortável. Permita que seu corpo encontre descanso. Por alguns instantes, deixe o mundo continuar seguindo seu ritmo lá fora. As mensagens podem esperar. As tarefas podem esperar. As preocupações podem repousar. Agora existe apenas este momento. O som da sua respiração. O espaço entre um pensamento e outro. A presença tranquila de estar aqui. Respire lentamente. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Como as ondas suaves de um lago que encontram a margem sem pressa. Mais uma vez. Inspire profundamente. Expire devagar. Imagine que a cada respiração você se aproxima de uma antiga paisagem escondida entre as montanhas, cobertas por uma floresta. Um caminho de pedras naturais surge diante de você. Ele está cercado por árvores altas, flores silvestres e pequenos riachos que descem pelas encostas. O amanhecer começa a tocar a floresta. A luz dourada atravessa os galhos. Pequenos raios iluminam partículas de poeira que dançam no ar. O mundo parece despertar lentamente. Você começa a caminhar. Seus passos são tranquilos. O chão úmido sob seus pés transmite uma sensação de estabilidade. Cada passo lembra que você está presente. Cada passo aproxima você de um lugar onde o silêncio possui uma linguagem própria. Ao redor, a floresta revela seus detalhes. O verde profundo das folhas, o brilho das gotas de água presas às plantas, o movimento delicado de pequenos animais entre as vegetações, o perfume da terra depois da chuva. Tudo parece convidar você a diminuir o ritmo. A natureza não corre. A natureza não compara. A natureza simplesmente existe. Continue seguindo pela trilha. Depois de algum tempo, você percebe um som suave. Primeiro parece apenas uma brisa, mas aos poucos torna-se mais claro. É o som da água. Um rio escondido surge entre grandes pedras cobertas de musgo. Suas águas são cristalinas. Elas refletem o céu como um espelho vivo. Você se aproxima da margem. Senta-se próximo ao rio. Observa o movimento constante da correnteza. A água nunca permanece exatamente igual. Ela passa por pedras, contorna obstáculos, segue seu caminho e ainda assim continua sendo água.
Existe uma mensagem silenciosa neste movimento. Talvez a vida também seja assim. Não precisamos permanecer presos ao que passou. Podemos aprender com cada encontro, cada experiência, cada estação e continuar fluindo. Neste lugar, existe uma antiga construção de pedra escondida pela floresta. Um pequeno templo natural. Suas paredes são cobertas por plantas que cresceram ao longo do tempo. Não parece uma construção feita para separar o ser humano da natureza. Parece uma extensão dela. Como se as pedras, as raízes e a água tivessem criado juntas aquele espaço. Você atravessa lentamente a entrada. Lá dentro existe uma grande abertura no teto. A luz do céu entra como uma coluna suave iluminando o centro do templo. No chão há um círculo de pedras claras ao redor de uma pequena fonte. A água dessa fonte se movimenta em silêncio. O som é quase imperceptível, mas transmite uma profunda tranquilidade. Você se aproxima, observa a superfície. Não procura respostas, não procura perfeição. Apenas observa. Como a água observa sem julgamento. Talvez, durante muito tempo, você tenha sido exigente demais consigo mesmo. Talvez tenha carregado responsabilidades que precisavam ser compartilhadas. Talvez tenha esquecido que até a natureza possui períodos de recolhimento. As árvores perdem folhas. Os rios diminuem seu volume em algumas estações. A noite chega antes do amanhecer. Tudo possui ciclos e você também possui. Permita-se respeitar seu próprio tempo. Respire. Aproxime sua mão da fonte imaginária. Sinta a temperatura fresca da água. Imagine que ela representa renovação. Não uma mudança forçada, mas uma renovação tranquila. A possibilidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. A água toca simbolicamente suas mãos e segue seu caminho. Levando consigo aquilo que já pode ser deixado para trás. Pensamentos repetitivos, cansaços acumulados, pesos invisíveis. Tudo retorna ao fluxo da natureza, sem luta, sem resistência, apenas transformação. Permaneça diante da fonte por alguns instantes. Observe
o movimento tranquilo da água. Ela não precisa provar sua força. Ela não precisa fazer barulho para transformar a paisagem. Durante milhares de anos, uma pequena corrente pode esculpir caminhos profundos na pedra. A natureza ensina através da paciência. Talvez essa seja uma lembrança importante para levar consigo. Nem toda transformação acontece de maneira visível. Algumas das maiores mudanças acontecem em silêncio, dentro de você, em lugares que ninguém consegue enxergar. Respire profundamente. Imagine agora que uma suave luz azul começa a surgir no centro da fonte. Ela não é intensa, não ofusca. É uma luz serena, semelhante ao brilho da lua refletindo sobre um rio durante a noite. Ela se espalha lentamente pela água. Depois, alcança as pedras, as paredes do templo, as raízes que atravessam o chão e, finalmente, envolve você. Essa luz representa equilíbrio, a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando a vida apresenta diferentes caminhos. Ela lembra que existe dentro de você um espaço tranquilo que pode ser visitado sempre que precisar. Um lugar onde pensamentos podem descansar. Um lugar onde emoções podem ser acolhidas. Um lugar onde sua própria presença é suficiente. Permita-se permanecer neste espaço, sem buscar respostas rápidas. Sem exigir que tudo esteja resolvido. Apenas esteja. O silêncio também possui ensinamentos. Agora imagine que no centro do templo surge uma pequena chama. Uma chama dourada, protegida por pedras antigas. Ela representa o fogo interior. Não um fogo que destrói, mas um fogo que ilumina. O fogo da coragem, da esperança, da vontade de continuar caminhando. Observe como a chama permanece firme, mesmo quando o vento atravessa o templo. Ela dança, ela se movimenta, mas não desaparece. Assim também é sua força interior. Ela pode se adaptar, pode descansar, pode atravessar momentos difíceis, mas continua existindo. Leve agora sua atenção para o coração. Respire. Imagine que essa luz dourada encontra a luz azul da fonte. Água e fogo, movimento
e estabilidade, sensibilidade e coragem. Duas forças diferentes que aprendem a existir em harmonia. Dentro de você também existem diferentes partes. Existe a parte que busca avançar. Existe a parte que precisa descansar. Existe a parte que deseja aprender. Existe a parte que precisa ser acolhida. Todas fazem parte da sua jornada. Todas merecem escuta. Agora, lentamente, o som do rio começa a preencher o templo. A água lá fora continua o seu caminho. A floresta respira. As árvores permanecem guardiãs silenciosas daquele lugar. Você percebe que não veio ao templo para encontrar algo que estava perdido. Você veio para lembrar algo que sempre esteve presente. A capacidade de retornar ao próprio centro. A capacidade de recomeçar. A capacidade de encontrar serenidade, mesmo em meio ao movimento da vida. Permaneça mais alguns instantes em silêncio. Respire. Sinta o momento. A floresta ao redor parece acompanhar sua quietude. O vento passa suavemente pelas folhas. Os pássaros cantam ao longe. O rio continua sua caminhada. Tudo está exatamente onde deveria estar. Agora é chegada a hora de deixar o templo. Mas antes de sair, aproxime-se novamente da fonte. Observe a água uma última vez. Faça agora mentalmente uma intenção para a sua nova semana. Uma palavra, um sentimento, uma escolha. Talvez seja tranquilidade. Talvez seja coragem. Talvez seja gratidão. Talvez seja apenas a intenção de estar mais presente. Guarde essa intenção como uma pequena semente. Não é necessário forçar seu crescimento. Apenas cuide dela. Com pequenos gestos, com pensamentos mais gentis, com momentos de silêncio, com escolhas conscientes. Você atravessa novamente a entrada do templo. A floresta recebe você. O ar parece mais leve.
A luz do amanhecer está mais forte. O caminho de pedras aparece diante dos seus pés. Você começa sua caminhada de retorno. Mas algo mudou. Não no mundo exterior. A floresta continua a mesma. O rio continua fluindo. As árvores continuam crescendo. A mudança aconteceu dentro da sua percepção. Você lembra que existe um lugar de calma dentro de você. Um lugar onde pode retornar quando precisar. Um lugar onde a respiração encontra equilíbrio. Onde a mente encontra espaço. Onde o coração encontra acolhimento. Continue caminhando pela trilha. Observe novamente os detalhes. A textura das folhas, o som dos pássaros, a luz atravessando os galhos. Cada elemento da natureza parece oferecer uma mensagem simples. Tudo possui seu ritmo. Tudo possui seu ciclo. Tudo possui seu momento. Quando finalmente chega ao início do caminho, você olha para trás. Entre as árvores, o templo permanece escondido, protegido pela floresta, guardado pelo silêncio. Mas agora você sabe que ele não pertence apenas àquele lugar. O templo das águas silenciosas também existe dentro de você. Sempre que precisar desacelerar, sempre que precisar reencontrar equilíbrio, sempre que precisar lembrar da sua própria força, basta respirar, basta fechar os olhos, basta retornar ao centro. Faça agora uma última respiração profunda. Inspire a tranquilidade das águas. Expire aquilo que pesa. Inspire a sabedoria da floresta. Expire a pressa. Inspire a presença. Expire o excesso. Agradeça a terra que sustenta os seus passos. A água que ensina a fluir. Ao fogo que mantém viva sua coragem. Ao ar que traz novos começos. E agradeça a si mesmo por reservar este momento. Que essa experiência acompanhe sua semana como uma lembrança de equilíbrio e renovação. Que seus pensamentos encontrem mais silêncio. Que suas escolhas encontrem mais consciência. Que seu coração encontre mais serenidade. E que a sabedoria da natureza caminhe junto com você. Siga em paz. Siga com presença. Siga conectado à força tranquila que existe dentro de você. Arro.